Bem-vindos ao Mais Artístico e Divertido, canal do YouTube. Então hoje a gente vai falar sobre alguns termos que podem parecer confusos e que a gente, é claro, pode encontrar muito na história da arte. São termos aí ligados à história e quando a gente estuda história da arte a gente tem que pensar qual é a época dessa obra que a gente está vendo, desse artista, desse movimento, etc. Então, aqui a gente vai falar a diferença entre Baixa Idade Média e Alta Idade Média e os principais movimentos desses dois momentos aí da Idade Média. Então, inicialmente, a gente tem que lembrar que a Idade Média tem início em 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. O Império do Romano do Oriente continua existindo, que é Bizâncio, Império Bizantino, Constantinopla, com sede aí onde hoje é Istambul, e esse império continua então existindo até 1453 depois de Cristo, que marca uma das datas aí do final da Idade Média, ou então 1492, que pode também marcar aí o final da Idade Média, que é então a descoberta das Américas. Então definimos aqui o que é a Idade Média, esse período aí de 1000 anos é a Idade Média. E a Idade Média é dividida então em dois períodos: a Alta Idade Média, que vai aí de 476, então do século V, até o século X. Então a Alta Idade Média vem primeiro, frequentemente se confunde achando que a Baixa vem antes da Alta, mas a Alta vem antes. Então a gente tem primeiro a Alta Idade Média, que começa então no final do século V, então aí com a queda do Império Romano em 466 depois de Cristo, então do século V depois de Cristo até o século X depois de Cristo, mais ou menos. Então aí da queda do Império Romano até mais ou menos o ano 1000. E depois a gente tem a Baixa Idade Média, que vai então do século XI ao século XV. E os mais importantes movimentos então da Alta Idade Média são a arte dita insular, porque é feita ali na Irlanda, Insular é de ilha, a Irlanda é uma ilha, que é muito ligada ao monasticismo irlandês. A gente tem também, muito importante, o Renascimento carolíngio, que tem seu auge no reino do Carlos Magno. E a gente tem a Renascença Otoniana, que tem o seu nome aí por causa do imperador Oto o Grande. Então esses são os três principais movimentos da Alta Idade Média. A Baixa Idade Média, que vai então do século XI ao século XV, tem então os seus principais movimentos a arte românica, que começa aí em 950 mais ou menos depois de Cristo, então finalzinho ali talvez da Alta Idade Média, e vai até 1150 depois de Cristo. Então a arte românica, que tem seu nome aí inspirado dos romanos, porque ela vai ser muito influenciada pela arquitetura dos romanos, pelo uso do arco e tal. Então, de 950 a 1150. E a arte gótica, a mais famosa aí desse período todo, que é a Idade Média, que vai então mais ou menos do século XII e continua até o século XVI em algumas regiões. Então, Baixa Idade Média, principais períodos: arte românica e arte gótica. Então é isso, espero que vocês tenham entendido quando é um período, quando é o outro, e tenha esclarecido um pouco tudo isso para vocês. Então é isso, beijinhos e até a próxima!